Integral de seno de 2x vezes raiz quadrada de 3 mais cosseno ao quadrado de x. O que eu vou fazer aqui, no primeiro momento, é reescrever 2x como x mais x. Então vai ficar a integral de seno de x mais x vezes raiz quadrada de 3 mais cosseno ao quadrado de x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar essa identidade trigonométrica, seno de A mais B, isso é seno A vezes cosseno B, mais seno de B vezes cosseno de A. Quando aqui é x e aqui é x também, como é nesse caso, vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x, ou seja, 2 vezes seno x cosseno x. Então aqui vai ficar a integral de 2 vezes seno x cosseno de x multiplicado por 3 mais cosseno ao quadrado de x. Agora o que eu vou fazer é chamar 3 mais cosseno ao quadrado de x de u. Eu vou fazer essa mudança de variável. Vou fazer essa substituição. U igual a 3 mais cosseno ao quadrado de x. Então, du é igual, e agora eu vou derivar do lado direito. Derivada de 3, 0, mais derivada de cosseno ao quadrado de x, usando a regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma função composta, é 2 cosseno de x, vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Esse menos eu vou botar aqui. Então perceba que aqui aparece 2 cosseno x seno x dx. 2 cosseno x seno x dx. Tudo isso vai ser menos du, porque aqui está multiplicando por menos. Vou deixar isso explícito aqui. Só vou trocar a ordem desse produto aqui para você ver que é exatamente o que aparece aqui, colocando o seno na frente. Seno de x, cosseno x, dx. Isso é menos du. Então toda essa expressão aqui, 2 seno x, cosseno x, dx, tudo isso vai ser substituído por menos du. Vai dar uma boa simplificada no problema. Então aqui vai ficar menos, esse menos eu já vou tirar aqui para fora da integral, raiz quadrada de u, du. Uma integral bem fácil de calcular. Então eu vou apagar aqui para continuar a resolução aqui abaixo. Igual menos a integral. Agora aqui é melhor escrever u elevado a meio. É a mesma coisa que raiz quadrada de u. Por que é melhor? Porque eu sei como fazer a integração. Eu tenho que somar 1 no expoente e fazer a divisão por esse expoente mais 1. Então é bom deixar explícito qual é o expoente. Por isso que é melhor escrever assim, u elevado a meio. Então vai ficar menos u elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1, mais uma constante arbitrária. 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2. Então vai ficar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 mais k. Agora o que eu tenho aqui é uma divisão de frações. Eu posso olhar o numerador como u elevado a 3 sobre 2 sobre 1. E a fração de baixo é 3 sobre 2. Como que eu faço divisão de frações? Eu mantenho a de cima, substituo a divisão pela multiplicação e faço a inversa da de baixo. Então aqui vai ficar menos 2 terços, a inversa da de baixo, vezes a de cima, u elevado a 3 sobre 2. Agora eu vou voltar para a raiz. U elevado a 3 sobre 2 é raiz quadrada de u ao cubo. Aqui eu não preciso desse sinal de fração, porque o que teria aqui embaixo seria 1, que a de cima é isso. Mas, como está dividindo por 1, não precisa deixar isso explícito. Fica simplesmente assim. Mais k. Agora, o último passo que eu tenho que fazer é voltar para a variável x. Menos 2 terços vezes raiz quadrada de u ao cubo. Eu já apaguei aqui, eu tinha chamado de u aqui, ó. 3 mais cosseno ao quadrado de x. 3 mais cosseno ao quadrado de x
tudo isso ao cubo, mais k, onde k é uma constante arbitrária. E aqui está a resposta da questão. Agora o que eu vou fazer é verificar se a minha resolução está correta. Ou seja, eu vou derivar a função que está do lado direito do sinal do igual e vou verificar se essa derivada é essa função aqui, seno de 2x vezes raiz quadrada de 3 mais cosseno ao quadrado de x. Então vamos lá, vamos derivar essa função. Aqui é conveniente escrever em forma de potência, não em forma de raiz. Eu prefiro fazer assim. Em vez de escrever raiz quadrada de 3 mais cosseno ao quadrado de x ao cubo, eu vou escrever isso como 3 mais cosseno ao quadrado de x elevado a 3 sobre 2. Por quê? Porque fica mais fácil de derivar assim, quando você escreve dessa maneira. Muito bem, essa derivada vai ficar assim. Derivada da primeira vezes a segunda. A derivada da primeira é zero porque a primeira é uma constante. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como que eu derivo isso aqui? Aqui eu tenho uma função composta. Vou usar a regra da cadeia. 3 sobre 2 vezes 3 mais cosseno ao quadrado de x elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 é 1 sobre 2, vezes, estou usando a regra da cadeia, agora a derivada dessa expressão aqui, a derivada de 3 mais cosseno ao quadrado de x. É a derivada de 3, que é zero, porque é uma constante, mais a derivada de cosseno ao quadrado de x. E aqui, mais uma vez, eu tenho que usar a regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma função composta. A derivada de cosseno ao quadrado de x é 2 cosseno de x vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Esse menos, com esse menos que está aqui no começo, vai ser mais seno de x, porque observe que aqui está tudo multiplicando. Cancela esse 3 com esse 2 com esse 2. E aqui vai ficar 2 cosseno de x, seno de x, essa parte aqui, vezes 3 mais cosseno ao quadrado de x elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 mais cosseno ao quadrado de x. Agora, essa expressão aqui, 2 vezes cosseno de x vezes seno de x, é a mesma coisa que seno de 2x. Isso eu já tinha verificado lá no início da resolução, lá no início do vídeo. Seno de 2x é exatamente isso aqui. Vou voltar rapidamente em alguns passos aqui para trás, porque eu não mencionei o seguinte. Quando eu fiz a derivada dessa expressão que está dentro dos colchetes, eu fiz a derivada dessa função aqui, que deu isso, e aí eu deveria fazer mais a derivada dessa função. Só que aqui você tem uma função constante, derivada de uma constante é zero. Então aqui ficaria mais zero, que obviamente não precisa escrever. Então, de fato, quando você deriva essa função aqui, o que você obtém é essa função aqui. E o que isso significa? Significa que, de fato, essa igualdade é válida. E aqui está, então, a resposta da questão.